Muito bom dia, senhores deputados. Vamos então proceder à audição dos peticionários da petição número 107, 16ª primeira, que pede a alteração do período de 15 minutos para 1 hora do net metering. Portanto, esta petição é subscrita por mais de 1000 peticionários, pelo que, depois de admitida, é obrigatória a nomeação do deputado relator e a realização da audição dos peticionários em comissão, que é aquilo que estamos a fazer aqui hoje. Considerando também o número dos peticionários, a audição, portanto, a discussão da petição não será feita em plenário, devendo para isso ter mais de 4000 peticionários. A audição vai-se realizar com uma intervenção inicial do peticionário, aqui representado pelo Sr. António Reis, a quem aproveito para cumprimentar também. Tem um tempo inicial de 10 minutos e depois os grupos parlamentares presentes têm cada um 3 minutos para depois uma intervenção final, uma resposta global ao peticionário, portanto, do peticionário de 10 minutos. Aproveito aqui também para cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, que nos dá a honra de estar aqui presente também nesta audição, e passava desde já a palavra ao Sr. Peticionário António Reis para a exposição da petição. Não o estamos a ouvir. Tem o microfone desligado? Sim. Muito obrigado. Agora sim. Boa tarde. Obrigado. É um prazer ter sido convocado para esta audição. Em primeiro lugar, informo que não tenho formação na área, mas gosto de estar a par sobre esta temática. A ideia da formulação desta petição surgiu com o intuito de dar voz a um tema que muitos portugueses que têm painéis fotovoltaicos para autoconsumo em casa debatem sobre o excedente que é produzido e desperdiçado para a rede elétrica. Em debates que fui presenciado em grupos informais na internet, verifica-se que muitas pessoas estão dispostas a investir na colocação de painéis fotovoltaicos nos seus telhados. Porém, o dimensionamento do sistema a instalar e a possibilidade de não aproveitar a produção total dos seus equipamentos faz, em grande parte dos casos, diminuir a rentabilidade e, por conseguinte, as pessoas acabam por desistir. Em vários mercados elétricos mundiais, é possível a acumulação de créditos mensais do excedente produzido para diminuição da faturação do consumo. Na União Europeia, isso não é possível. E isso é fácil de perceber porquê, visto que o valor a pagar pela eletricidade é variável no mercado grossista. Ou seja, cada hora do dia, conforme a oferta, a procura e outras variáveis, fazem variar o preço da eletricidade. Portanto, não seria justo que se considerasse 1 kWh de excedente de energia durante um momento do dia em que o preço fosse baixo, fosse equiparado a 1 kWh de energia durante outro momento do dia em que o preço fosse mais alto. Basta verificar que atualmente é muito diferente o preço às 15 horas em relação, por exemplo, às 20 horas. Na linha 7 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 162/2019, de 25 de outubro, definiu que, para efeitos de cálculo do balanço, net metering, de autoconsumo individual ou repartição pelos consumidores, no caso do autoconsumo coletivo, e para efeitos da respectiva faturação de uso das redes, considera-se a agregação da energia consumida proveniente da UPAC, do excedente injetado na rede e do consumo importado da RESP, em cada período de 15 minutos. Atendendo que os autoconsumidores têm como objetivo que a sua energia produzida seja o mais otimizada possível para os consumos das suas residências e que ao mesmo tempo desejam que seja injetada o mínimo de energia na rede, será importante a alteração para efeitos de cálculo de balanço do autoconsumo de períodos de 15 minutos para 1 hora. A alteração para efeitos de cálculo do balanço do autoconsumo para períodos de 1 hora não prejudicará os distribuidores e comercializadores de energia. Em suma, a alteração para efeitos de cálculo do balanço do autoconsumo para períodos de 1 hora seria equilibrada, justa e lógica, atendendo que a 1 hora é o período de tempo utilizado por mercado grossista da OMIE para definições de preços de eletricidade. Além disso, promoveria a criação e otimização de mais instalações UPAC
e a possibilidade de diminuição para 25% do número de dados a ser tratados pelo distribuidor, bem como a poupança de recursos em baterias, que por vezes são utilizadas para evitar excedentes, poupando desta forma o nosso planeta. É isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora passar a palavra aos grupos parlamentares e começava pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Francisco Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. António Reis, primeiro peticionário, e dar-lhe nota de que o contributo da sociedade civil para nós é sempre fundamental para, por vezes, rebalancear e até equilibrar o trabalho legislativo que se faz aqui no Parlamento. O nosso objetivo último é, naturalmente, verter esse trabalho na melhoria da vida dos portugueses e esta é seguramente uma forma de o fazer. Portanto, fica o agradecimento a quem deu início à petição e a quem a subscreveu. Faz-nos a abordagem de uma forma fundamental, não é? Que é a da eficiência na gestão dos recursos energéticos, que não podia ser um assunto mais na ordem do dia, no que tem a ver com o impacto direto na economia de Portugal e do orçamento dos portugueses. E quem sabe se o resultado da sua petição e alterações que possam vir a surgir dela, como disse há pouco, não poderá promover o PACS e o autoconsumo em Portugal. Para o PSD este é seguramente um assunto que merecerá eventualmente ser introduzido na discussão de medidas em vigor em Portugal no que concerne à gestão dos recursos energéticos, mas também na União Europeia. Isso é uma coisa que nós temos naturalmente em consideração, uma vez que a legislação vigente, que suporta os períodos de 15 minutos que gostariam de ver passados a 60, se for alvo de alteração, pela bondade da proposta, implica introduzir alterações que atingem todo o território, como sabe, da União Europeia. Posto isto, eu gostava de lhe colocar só duas questões para a sua intervenção final, que podem, se calhar, ajudar à discussão e ao futuro desta petição. A primeira é, porque se pode ver em inúmeros fóruns na internet, pessoas que dizem ter problemas, e eu pergunto-lhe se a leitura dos consumos vos parece que está a ser feita de forma correta, uma vez que existem notícias de não ser o caso. E por-lhe uma questão bastante mais genérica, mas que julgo que, apesar de terem abordado um novo período, não vi em lado algum e gostava de saber a sua opinião acerca do porquê de estarem a pedir que seja alterado para 60 minutos e não um outro período de tempo. E não estou nem a validar que seja 60, nem a criticar, apenas a tentar perceber porque é que 60 minutos seria um período que considerariam interessante ou, neste caso, proveitoso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do PS. Antes de mais, muito boa tarde. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar os peticionários, neste caso o representante dos peticionários. Antes de mais, agradecer-lhe os contributos e esta reflexão sobre um tema que é relevante. Nós, quando eu digo nós, o país tem feito e está a fazer um caminho rumo a procurar a sustentabilidade nestas matérias também. Portanto, estas questões energéticas são fundamentais para o país, um país com dificuldades de recursos. E, portanto, tudo aquilo que pudermos fazer para contribuir para que a nossa autossuficiência seja mais rapidamente atingida e o mais possível é vantajoso, principalmente para as nossas famílias e, portanto, isto é um contributo sério que nós podemos ter da questão da energia nos orçamentos familiares e, portanto, a energia pesa imenso nos orçamentos familiares e, portanto, isto é relevante. Para além de que importa também remunerar o melhor possível os investimentos que as nossas famílias fazem para terem exatamente essa sustentabilidade também nos seus orçamentos. Portanto, é fundamental e, portanto, agradecer-vos este contributo. De facto, eu trazia aqui uma pergunta que é similar à que o Sr. Deputado também fez, que é porquê uma hora e porquê não outro período. Eu percebo que provavelmente terá a ver com o ajuste relativamente ao fornecimento por parte dos grossistas e, portanto, poderá ter a ver com isso, mas também não percebi porque é que tinha que a vossa sugestão é uma hora e não um outro período. E, portanto, gostava que nos pudesse explicitar um pouco mais. Mas, de qualquer das maneiras, da nossa parte, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer-vos que estávamos a desenvolver no passado, quando tínhamos responsabilidades governativas, uma série de matérias, uma série de atividades e de ações sobre esta matéria, que eu estou certo que o atual Governo também continuará, porque se há matérias em que temos algum consenso que tem a ver com estas coisas, com
com estas matérias da energia e, portanto, elas serão feitas. Nós, da nossa parte, também, claramente, no nosso papel agora da oposição, procuraremos acompanhar toda essa atividade e chamaremos sempre a atenção do Governo no sentido de estas políticas serem o mais amigáveis possível dos consumidores, neste caso é o que estamos a falar, e, portanto, mais uma vez agradecer-vos a vossa petição e, portanto, dar-vos nota que estaremos cá para ajudar naquilo que for possível e, portanto, tentaremos, dentro do que possível, ajudar a que estas pretensões, porque justas, possam ser acolhidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o deputado Raul Melo, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, senhores deputados. Desde já começar por agradecer ao Sr. Peticionário, Sr. António Reis, e aos restantes peticionários, sobretudo pela pertinência desta petição que traz a debate um tema fundamental sobre o equilíbrio e a justiça no setor energético. O autoconsumo renovável tem sido promovido como um dos pilares da transição energética, contudo não tem funcionado da melhor maneira. E para que este modelo funcione de forma eficiente, é essencial que as regras regulatórias sejam equilibradas e protejam os consumidores que fizeram o esforço de investir em soluções mais sustentáveis e responsáveis. O que nos trazem aqui hoje não é nenhum pedido descabido, nem é uma proposta que ponha em risco a estabilidade da rede elétrica. Bem pelo contrário, o atual modelo de 15 minutos introduz um desfazamento artificial entre a produção e o consumo que obriga os produtores individuais a vender eletricidade mais barata, tendo depois que a comprar a preços mais caros, criando um benefício desproporcional para os comerciadores de energia. A alteração para o período de 1 hora é um ajuste regulatório simples, que já foi implementado noutros países e que se alinha com a forma como o próprio mercado ibérico opera. E sendo assim, queria-lhe fazer aqui algumas questões. Desde logo, se existem dados concretos que demonstrem o impacto positivo desta mudança em países que já adotaram este modelo. E depois, que respostas é que já obtiveram do Governo e da ERSE em relação a esta proposta? E qual é que consideram que deve ser o papel do Parlamento para acelerar esta alteração? Consideram também que deveria de existir uma diferença entre os pequenos produtores e as grandes empresas neste modelo de compensação? E além desta medida, que outros aspectos regulamentórios podiam ser considerados para serem revistos para incentivar o autoconsumo? Acreditamos que este tema deve ser trabalhado de forma construtiva e transparente e estamos disponíveis para avaliar as propostas legislativas que permitam garantir uma maior justiça e previsão para os pequenos produtores de energia renovável. O que está em causa não é um privilégio para alguns, mas é sim uma correção de uma distorção regulatória que está a penalizar quem apostou na autossuficiência energética. Queremos soluções que beneficiem as famílias, as empresas e a economia nacional e, por isso, consideramos que esta proposta merece um debate sério e consequente. Portanto, aguardamos as vossas respostas para perceber de que forma podemos contribuir para que esta alteração se concretize. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder às questões colocadas pelos diversos grupos parlamentares, tem agora a palavra o peticionário, o Sr. António Reis. Muito obrigado. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PSD, relativamente às leituras de consumo, atualmente, daquilo que eu tenho noção, inicialmente havia muitos problemas quando foi colocado esta questão do net metering de 15 minutos, principalmente para redes. Verificava-se que havia muitos erros e muitos atrasos na oficialização, digamos assim, dos valores, sendo que ao longo do tempo foram corrigindo. Houve alguns problemas que, em termos de contagem, muitas pessoas sentiram-se lesadas, mas ao longo do tempo fomos verificando que esses problemas ficaram corrigidos e podemos dizer hoje em dia que as coisas estão mais ou menos controladas. Em relação à questão, a mesma questão que foi colocada pelo PSD, pelo deputado do PSD e do PS, porque 60 minutos e não outro período?
É certo que quem assinou a petição e os comentários que fui recebendo em relação ao período, muitos gostariam que fosse um mês, fosse uma semana, mas temos que ser realistas e verificando digamos, o mercado grossista ibérico, funciona de hora em hora. E, portanto, não quisemos estar a dar um passo maior que a perna em relação a esse tipo de exigências. E, portanto, consideramos que 60 minutos seria realista e lógico e justo. Relativamente às questões colocadas pelo deputado Chega, não temos dados em relação às vantagens que teria portanto, o net metering passar para 1 hora, mas como estava escrito portanto, no texto da petição, seria vantajoso. Claro que não seria portanto, uma vantagem assim enormíssima para quem pudesse instalar portanto, sistemas fotovoltaicos, mas traria algumas vantagens, na casa, por exemplo, 10, 20%, em certos períodos do dia, e poderia, portanto, passar por essa poupança. Relativamente ao Parlamento, o que é que o Parlamento poderia fazer com esta questão? Eu penso que pronto, foi mais ou menos falado aqui que seria benéfico para todos portanto, todas as pessoas que têm, para todos os autoconsumidores que tenham UPACs em casa e possivelmente iria promover portanto, a instalação de mais UPACs por todo o país, porque o grande problema das instalações fotovoltaicas é o dimensionamento, ou seja, portanto, na nossa casa tem um certo consumo durante o dia, há sempre aparelhos que estão ligados, não há volta a dar, mas essa energia, digamos, por vezes é desperdiçada, não é? Há momentos em que, por exemplo, temos um forno ligado, ou seja, e a nossa instalação fotovoltaica não tem capacidade de cobrir esse consumo imediato, naquele momento. Mas se tivermos aqui a questão do net metering, passar de 15 minutos para 1 hora, muito provavelmente já conseguiríamos suprimir, digamos, o consumo, entre aspas, o consumo virtual, entre aspas, desse forno, não é? Ou de outro tipo de máquinas com consumos instantâneos elevados. Em relação a esta possibilidade de net metering passar para 1 hora, ser para pequenos produtores ou para grandes, portanto, para pequenos sim, produtores e grandes produtores, é assim, estamos aqui a tentar dar mais ênfase a pequenos produtores, portanto, a moradias, UPACs relativamente mais pequenas, portanto, até 4 kW de potência. Em relação a incentivos, os incentivos que o Fundamental foi dando nestes últimos anos, eu penso que seria bom continuar a promover este tipo de incentivos, porque potencializou muitos nascimentos de novas UPACs. E se, como está mais ou menos pensado para o futuro, não havendo, digamos, esta renovação deste tipo de incentivos, penso que a instalação de UPACs, novas UPACs, vai reduzir bastante. Portanto, acho que seria benéfico que isso voltasse, portanto, continuasse a existir esse tipo de incentivos. Obrigado. Muito obrigado. Queria, antes de mais, agradecer aos senhores deputados por terem estado presentes nesta audição e aos peticionários, na pessoa do Sr. António Reis, pela exposição que nos fizeram sobre este tema tão pertinente. Queria ainda dizer-lhe que irei elaborar um relatório sobre esta petição e que depois esse mesmo relatório será distribuído pelos grupos parlamentares e pela deputada única do PAN, que depois decidirão se apresentam ou não alguma iniciativa legislativa sobre este tema. E pronto, e despeço-me aqui dos senhores peticionários e dos senhores deputados. Obrigado. Muito obrigado.
a todos, ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados. Muito obrigado. Muito obrigado.